Fala pessoal, tudo bem? O meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre o filme chamado Natal em 8 Bits. Bom pessoal, Natal em 8 Bits é um novo filme original do HBO Max, então estreou diretamente na plataforma recentemente. E é um filme, desses filmes natalinos desse ano, é o que eu mais estava esperando, porque ele junta, um ator que eu acho bastante interessante, que é o Neil Patrick Harris, conhecido por How I Met Your Mother, bem como ele vai falar, vai juntar a temática do Natal, que eu já gosto, com a temática dos videogames, que também é algo que eu tenho uma paixão gigantesca. Sendo assim, eu já estava com uma expectativa boa, fui assistir e tem bastante coisa legal para se comentar dessa obra. Sendo assim, se inscreve no canal se você não é inscrito ou inscrita, deixa o like para fortalecer o trabalho, bem como dê uma olhadinha na descrição para poder me seguir no Instagram e conhecer os meus livros. O Seu Nome é uma Fantasia, o Cada Segundo Valioso Suspense Policial e o Contorno da Escuridão é o meu novo conto de terror, beleza? Sem mais delongas então, vamos para uma sinopse. Bom pessoal, nessa história a gente vai acompanhar o Jake e aí também a sua filha, a Annie. O Jake está ali na casa dos seus 40 e poucos anos, enquanto a Annie deve ter em torno dos 11. Eles estão ali na época de Natal, e ambos estão indo passar o Natal na antiga casa de infância do Jake. Sendo que a relação entre eles tem uma questão com a tecnologia. O Jake não permite que a filha tenha o próprio celular, ele acha que ela é muito nova para esse tipo de acesso e etc. Acha que tem muitos perigos e tal. Em contrapartida, ela argumenta que ela poderia ter um celular, que ela faria bom uso dele, as amigas têm. Inclusive, ela tem mais, digamos assim, tato com a tecnologia, seria mais útil para ela do que com o próprio pai. Dentro desse imbróglio todo, a discussão entre eles, uma discussão entre aspas, porque eles se dão muito bem, mas é uma conversa bem legal a relação entre o pai e a filha. O Jake acaba, quando chega na casa de infância, vendo o seu antigo Nintendo e fala para a filha, começa a contar para ela a história de como ele conseguiu o seu Nintendo. Porque a filha sabe que o pai, quando ela era criança, os seus avós, ou seja, os pais do pai dela, não permitiam que ele tivesse videogame. Então como que esse garoto conseguiu um Nintendo? E a partir dessa história, que a gente vai ter um salto temporal na narrativa, vai pular lá para a década de 80, quando o Jake ainda era uma criança, e ele vai nos contar toda a sua trajetória de como ele conseguiu um Nintendo, que obviamente era um objeto de desejo de muitas crianças na década de 80 e até mesmo na década de 90, dependendo dos locais, como por exemplo no próprio Brasil, ali em 90 era uma febre muito grande. Dada a sinopse, não vou mais me aprofundar muito para não estragar a experiência de vocês. Agora vamos tocar em alguns pontos que eu acho que são importantes sobre essa obra. A primeira coisa que eu tenho a dizer é que, por mais que o Neil Patrick Harris seja um dos chamarizes desse filme, e sim, ele está presente na obra constantemente, mas ele está muito mais presente na narração em voice-over, ou seja, aquela narração que fica ali de fundo. Porque o filme ele vai e vem do passado para o presente, porém, dá para dizer que uns 80% dele é no passado. Mas ainda assim, a narração do Neil Patrick é muito boa, até porque o roteiro, o texto dele é bem legal. Ele é um cara que ele consegue misturar aquela coisa de carisma com uma comédia, mas não aquela comédia forçada. Ele realmente parece uma pessoa divertida naturalmente. E é claro que toda a simpatia que o pessoal tem por ele, seja pelo How I Met Your Mother, até inclusive que tem um plot de contar história também, seja pelo Desventuras de Série, seja por qualquer outra obra que ele tenha participado, porque ele já está aí no cinema há muito tempo, acaba sendo fácil criar essa conexão. Mas também tem que se dar um mérito muito grande pro ator mirim que faz o Jake quando pequeno, que no caso é o Winston Fegley, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, e ele é um menino que já vem se destacando recentemente, ainda nesse ano, ele fez um filme para Netflix que foi o Noitados de Arrepiar, filme que eu comentei aqui no canal, inclusive, que eu acho um excelente filme de terror juvenil, e agora aqui no Natal em 8 Bits ele manda muito bem também. Vale se destacar que esse é o tipo de filme que, apesar dele ser, digamos assim, um filme teoricamente para o público infanto-juvenil, ele vai ser apreciado tanto pelas crianças quanto pelos adultos. Inclusive, para os adultos vai ter um gostinho especial. Porque assim, para uma criança atualmente, ou para um adolescente, vai ser o tipo de filme que ele é muito divertido e que muitas vezes vai digamos assim, trazer a curiosidade sobre uma época passada, sobre videogames passados, etc. Porém, para uma pessoa já mais adulta, principalmente o pessoal que está ali na casa, chegando nos 30 anos, chegando nos 40, que teve parte da sua juventude no final da década de 80, na década de 90, e até mesmo no início dos anos 2000, principalmente para quem mora aqui no Brasil, já que naquela época as coisas chegavam com mais atraso para cá, então coisas que tinham, por exemplo, nos Estados Unidos e outros locais na década de 90, foi chegando para o Brasil no final dessa mesma década. Mas enfim,
Se você tem mais ou menos a cidade, você vai se ver muito naquelas histórias ali sendo contadas, claro, numa realidade diferente, mas toda aquela nostalgia em relação ao videogame, em relação a uma vida como ela era naquela época, a relação que existia, seja na amizade, seja na família, e pro bem ou pro mal. Porque de forma cômica, de forma leve, o filme consegue traçar paralelos, né? Porque a gente vê o Jake, né, sendo um pai extremamente cuidadoso e que, por mais que possa ser muito protecionista, tem alguns argumentos que são válidos, porque no final das contas, a internet, um celular na mão, ainda mais na mão de uma criança, pode sim ser uma janela, digamos assim, para outras pessoas realizarem maldades, né, com essas crianças, ainda mais, né, porque as crianças ainda estão em processo de evolução, de cognição, de aprender mais sobre o mundo mesmo, então uma via de mão dupla pode ajudar muito, mas sempre com muita cautela. E quando a gente olha, né, a infância de crianças da década de 80, 90, a relação que eles tinham com os próprios pais, muitas vezes os pais com uma certa até dificuldade de demonstrar amor para as crianças, claro que não todos, mas a gente vê uma relação de dificuldade, principalmente do pai do Jake, né? Ele era um pai mais turrão, mais durão. O Jake não fala tanto, mas dá para ver que ele vê nitidamente a diferença com que ele trata a irmã dele e ele. Então tem todas essas questões. A questão mesmo de noção de segurança, como as crianças naquela época simplesmente faziam coisas que quando você olha hoje em dia você pensa, meu Deus, a criança vai se matar, e naquela época dava tudo certo. Enfim, o filme consegue trazer, né, esse paralelo de duas realidades, que ao mesmo tempo serve de nostalgia, serve de reflexão. Porque, no final das contas, quando a gente para pensar na década de 80, de 90, faz já 30, 40 anos. Até mesmo início dos anos 2000, já fazem 20 anos. Então, realmente é um tempo diferente, uma época passada, que pode trazer sentimentos bons e ruins. Então, para quem gosta de uma nostalgia, vai se deliciar em cima desse filme. E é claro, como eu falei, a temática do Natal e principalmente a do videogame, para quem é fã de videogame, vale a pena. Não é um filme sobre videogame, é um filme que tem ali a roupagem do Nintendo por trás, né? Mas que conversa muito com aquele sentimento de criança e, por que não, até mesmo de adulto. Para quem ama videogame ainda hoje em dia, gosta de ficar inteirado, gosta de adquirir um novo console ou algo do tipo. Então, é um filme que consegue trazer muito, conversar muito sobre esse sentimento. Como eu falei, as atuações são bem legais, é um filme que funciona na comédia, ele é bem divertido, tem uma comédia leve, mas muito bem elaborada, o texto é bem legal, e que torna-se um filme, né, digamos assim, muito divertido, um filme familiar, dá para sentar com a família toda, seja uma criança pequenininha, seja o seu avô, sua avó, seus pais, seus irmãos, enfim, sentam e assistam esse filme agora na época do Natal, entrando em dezembro, porque vale bastante a pena. Natal 8 Bits é um bom filme de Natal e que está disponível na HBO Max para geral assistir, beleza? Bom, pessoal, acho que era isso que eu gostaria de comentar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, se inscreva no canal, deixa o like, comenta e compartilha se puder, porque tudo isso me ajuda demais, faz o canal crescer no YouTube. Na descrição tem minhas redes sociais, bem como o link para meus livros. Beleza? É isso, vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau.